Seja aumentado no conhecimento de Cristo Jesus. Que dia lindo, que dia especial, que é mais um dia que o Senhor nos dá, amém? Que o Senhor nos concede, nos dá a oportunidade de estarmos vivos, e isso é uma maravilha, a gente poder não apenas, subsistir, mas viver com propósito. Diga comigo, viver com propósito. E o Senhor tem nos ensinado como igreja a ser uma igreja que se move com propósito, e assim a gente tem entendido, isso é maravilhoso. E nessa manhã eu queria compartilhar com vocês, diante de tudo que já foi falado, de toda a programação, tem uma programação muito especial para mim e para você nessa manhã, amém? Que nós ouvirmos mais ainda do Pai, amém? E você precisa se achegar, como foi falado aqui, o Rodrigo falou, ele está com seus ouvidos bem abertos para ouvir o seu clamor, ouvir o seu coração, porque mais do que palavras, ele é aquele que decodifica pensamentos, desejos, vontades. Isso é maravilhoso, amém? Porque às vezes você não consegue expressar, eu não consigo expressar, mas Deus consegue ler, amém? Assim como uma pessoa íntima consegue perceber do outro, e ter a percepção de se a pessoa está bem ou não, assim é o nosso Pai, Ele percebe a nossa vida, percebe as nossas situações, angústias, etc, etc. E eu queria nessa manhã falar, o título dessa manhã é Presente do Pai. Diga comigo, presente do Pai. Presente do Pai. Diga mais uma vez, presente do Pai. Presente do Pai. E eu queria que você pudesse perceber que eu e você, a cada dia, podemos receber ou recusar o presente que o Pai nos enviou, que o Pai nos entregou, que o Pai nos deu, que o Pai nos confiou. Nós podemos receber, estimar, guardar, ou nós podemos rejeitar, ou deixar de lado, abandonar, talvez por não ser tão importante. Sabe aquele presente que você recebe e que talvez você não consiga dimensionar a importância do que é, e não daquilo que você está recebendo, mas sim daquele que está dando, porque às vezes foi tudo que ele podia dar, foi tudo que ele podia entregar para você. Talvez não seja um presente físico, talvez não seja um presente que você almeje, mas foi tudo que a pessoa podia te dar. Ela te deu com todo carinho, te deu com todo desejo, e que talvez você olhou e percebendo que não era aquilo que você queria, você deixou de lado, você deixou, você não guardou, você não estimou aquilo. E para começar, eu gostaria de ler aqui em Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 11. Se alguém puder colocar para mim aí, na versão A Mensagem, tem? Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 11. Feche seus olhos, mais uma vez, por favor. Pai, nós sossegamos a nossa mente, as nossas emoções, Senhor, que tantas vezes aceleram e divagueiam, Senhor, para tantos outros lugares, e até mesmo por acharmos que isso ou aquilo tem mais importância do que deva ter. Mas, Senhor, nós queremos dizer a Ti nessa manhã que nós sujeitamos o nosso coração, a nossa mente, para sossegar diante da Tua presença. E como a Tua palavra diz,
e sabei que eu sou Deus. Tu não és um Deus distante, tu és um Deus de perto. Tu és um Deus que quer falar, porque o Senhor sempre está falando. O Senhor está sempre comunicando. Senhor, isso diz respeito a relacionamento. Não existe relação, Senhor, que não passa por uma conversa, que não passa por um parar, sossegar, para ouvir e não apenas falar. Senhor, nós queremos nessa manhã, preparamos o nosso coração e saímos da aceleração do que queremos falar para ouvir o que Tu desejas falar conosco. Porque sabemos que o Senhor está sempre pronto para nos ouvir e muitas vezes nós não estamos prontos para ouvir o Senhor. E por isso sossegamos nessa manhã. Essa manhã que comercialmente é tida como o Dia dos Pais. E como nós já fizemos, Senhor, nós queremos honrar, pois a Tua palavra diz que nós devemos honrar aqueles que têm honra. E nós queremos honrar os nossos pais. Senhor, aqueles que, como uma semente que fecundou, Senhor, o útero das nossas mães, Senhor, eles se deram, eles lançaram para poder colher. Senhor, nós sabemos que assim é o Teu coração, um coração de pai, que semeia para ver gerado aquilo que é o Teu desejo, aquilo que é a Tua vontade, e que nessa manhã possamos ser encontrados pela semente da Tua palavra, e que ela possa encontrar em nós, nessa terra, nos nossos corações, nas nossas mentes, um lugar para ela realmente crescer, germinar e frutificar. Assim nós oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Filipenses, capítulo 2, verso de 1 a 11. A Bíblia Mensagem é uma Bíblia que tem uma versão diferente, mas eu gostaria de ler nessa versão. E vai, aqui vai do verso de 1 a 4 e assim sucessivamente. Ela pega por alguns blocos de versículo. Eu queria ler com vocês. Está aqui? Não tem essa versão? Então, olha só. Se você quiser acompanhar aqui, você pode acompanhar, tá? Você vai entender que eu estou lendo na mesma versão. E talvez você se perca um pouquinho, porque ali está versículo por versículo. Mas como um contexto, você vai ver que tem muita coisa semelhante. Então, o verso de 1 a 4 diz assim: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Paulo está escrevendo isso para uma igreja na região da Ásia, em Frígia, e ele, hoje mais conhecido como Turquia, e Paulo estava escrevendo para aquele povo, pelo qual ele já tinha passado e já tinha evangelizado. Ele está escrevendo para esses irmãos. Então imagine Paulo escrevendo para você. Se você perceber, vem cá meu irmão, me ajuda aqui. É você mesmo, está pensando que vai ficar sem trabalhar, rapaz? Está na casa do Senhor, trabalha, estou brincando. É uma benção poder contar com esse jovem rapaz talentoso, amém? Só falta cantar. Qualquer dia eu vou ver ele cantar. E ele canta, né? Rapaz, o cara é uma banda só. Já viu aqueles caras que tocam um bumbo, uma flauta, uma gaita aqui, um violão e vai. Benjamin. Sei que tem muitos talentosos aqui, né? Bruno, Nathalie, que tocam alguns instrumentos. Eu também toco bastante. Mas eu estou ouvindo uma microfonia ou é impressão minha? É lá dentro? Ok. E Paulo vai dizer: faça-me um favor. Que favor é esse?
concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Estamos falando para nós, igreja, amém? Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajude os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Aí eu me lembrei aqui de uma lei conhecida como a Lei de Gerson. Quem é que já ouviu falar sobre a Lei de Gerson aqui? Que lei é essa? E aí eu vou explicar para você, que é a lei de um jogador de futebol da década de 70, chamado Gerson, chamado o Canhotinha de Ouro. Ele fez uma propaganda de um cigarro, e na época que ele fez essa propaganda, o slogan dessa campanha que ele fez desse cigarro, dizia emblematicamente a frase: eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve você também. E parece que a vida toda a gente está querendo levar vantagem. Se eu não tiver vantagem, não vale. Olha o que Paulo está compartilhando com aqueles irmãos de Frígia, hoje na Turquia atual. Ele estava dizendo: não sejam obcecados em tirar vantagem. Ele vai dizer: esqueçam de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Essa palavrinha a gente conhece quando a gente está ajudando as pessoas. Como é que é a palavrinha que se enquadra bem? Quando a gente ajuda alguém, socorre alguém. É ser uma pessoa o quê? Prestativa? Mas tem uma palavra mais precisa. Diga altruísta. O que é ser uma pessoa altruísta, gente? É uma pessoa que esquece de si para ajudar o outro. Pense se isso não é fato. O presente que o Pai nos deu, quando Ele para de olhar, e nós vamos continuar lendo aqui, significa: esqueçam de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar, que é relativo que é o altruísmo, dedicado aos seus semelhantes. O quanto que a gente se dedica aos nossos semelhantes, ao nosso próximo, que é diferente de egoísta. O egoísta faz o quê? Ele faz para si mesmo. O altruísta faz para quem? Para o seu semelhante. Paulo está ensinando a igreja, que está fundamentada ali, nessa época, que era na região da Ásia, que tinha o governo romano. Ele está ensinando aqueles irmãos para que eles pudessem não ter, a ideia de querer ter vantagem, mas sim serem altruístas, ajudarem aos seus semelhantes. Verso de 5 a 8 diz assim: tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Como é que Jesus pensava, irmão? A gente está numa roda viva o dia todo, a correria, Como a gente diz, o corre. Estamos no corre, irmão. Estamos na pegada acelerada, correria. É a comida das crianças, é o boleto, é não sei o que, a escola, é a faculdade. Meu Deus! E a gente não consegue parar para pensar como Cristo Jesus pensava. Olha só, mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Ele era Deus. A Bíblia diz na versão mais conhecida, ele não usurpou, ele não se agarrou, dizendo: eu não saio desse lugar. De maneira nenhuma eu saio desse lugar. O meu lugar é um lugar privilegiado, é um lugar de honra, e eu não saio daqui de jeito nenhum. Não. Que ser mais altruísta era esse, desde a eternidade, se dando, se
manifestando as criaturas. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se o quê? Humano. E depois disso permaneceu humano. Não foi um fato isolado, sazonal. Foi só hoje. Só hoje eu fui humilde. Só hoje eu decidi abrir mão disso, mas não abro mão nunca mais. Não. Ele deixou a sua glória, esse lugar, para se esvaziar. Diga esvaziar. Você quer ser crente de verdade? Quantos querem ser crente de verdade? Crente de verdade se esvazia. Crente de verdade não se agarra às suas ideias e os seus conceitos e diz: eu não abro mão de jeito nenhum, esse é meu pensamento. Meus pensamentos, achou aí? Deram um jeito ali de buscar na internet. Eu não abro mão dos meus pensamentos, eu não abro mão da minha vida, eu não abro mão do meu corpo é meu, faço dele o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Ai, Jesus, nos ensina, Senhor. Mesmo sendo igual, na mesma condição divina, assumiu a condição de escravo, se tornando-se humano. Depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada, que vem de abnegar, do latim abnegare, se recusar, negar, renunciar. Renunciar por abnegação. É isso que é abnegar. É abrir mão. Recusar. É renunciar. E mais, além disso tudo, ele foi obediente. Tendo também uma morte abnegada e obediente. E da pior forma. Que morte é essa? Diga crucificação. Existia alguma morte pior do que a crucificação naquela época? Eu não quero entrar no mérito para não gastar tempo aqui. Mas a morte de crucificação era uma morte que outros povos já faziam, antes dos romanos. Era uma morte terrível, era para causar, sabe, tipo assim, vocês não tentem ir contra o sistema. Porque tudo que a gente vive aqui tem a ver com um sistema. Diga um sistema. Mas diga no reino. Não tem sistema. Diga no reino. Tem valor. E o valor que você vê no reino não é o valor do sistema. O valor no sistema é se você tem, você entra. Se você não tem, você não entra. Se você tem, você come. No reino, você come sem ter. Não é isso que diz Isaías 55? Vinde a mim, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes pão, dinheiro, vinde comprar e comer, irmão. Por isso, se você não tem dinheiro para ir no churrasco, você vai no churrasco. Porque dinheiro não vai faltar no reino. Porque o que nos guia não é o dinheiro, o que nos guia é a relação. Você é mais importante do que o dinheiro. Mas você é muito doido, Sérgio. E se não tiver para pagar? Vai ter para pagar, sempre tem para pagar. Porque quem garante que a conta vai ser paga é o Pai. Você é muito folgado. Não. Para mim, a sua vida é mais importante do que o dinheiro. E se necessário for, e aí a gente entra pela ação da fé. A igreja assume, porque a igreja é o corpo e nós somos o corpo. E você vai mesmo sem poder pagar. Agora, escute uma coisa, irmão. Se você ficar de fora, porque você resolveu omitir isso, você não está sendo corpo. Porque é impossível você sentir alguma dor no seu corpo e você não perceber essa dor.
E você precisa saber que você está ligado a mim e eu estou ligado a você. E que a gente precisa perceber que isso tem que sair da esfera, sabe, do bonitinho, do legal, para a verdade. E aqui a gente precisa ser altruísta para abençoar e socorrer o irmão que não pode. Amém? Agora, perceba, muitas vezes a gente diz que não pode, é porque a gente prioriza tantas outras coisas. E aí, a gente não está conseguindo entender com clareza esse sentido. Por causa dessa obediência, versículo de 9 a 11, de Filipenses capítulo 2 ainda. Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados, no céu, na terra, até aqueles que há muitos mortos e enterrados, até os que já morreram, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor, porque Ele é o Senhor de todos, para a glória e honra de Deus Pai. Você consegue perceber que esse Jesus não é um Jesus somente histórico? Nós precisamos sair dessa esfera de que Jesus, sabe, a história fala isso ou não fala aquilo, tantas dúvidas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse é o presente do Pai para nós. Qual é o presente do Pai? O presente que Ele mesmo, diga comigo, Ele mesmo, Ele se esvazia para encher aqueles que estavam desprovidos. Ele não pensa em si, Ele pensa em nós. A gente pode pensar que o Pai, o Filho e o Espírito do Eterno, se bastavam, sim ou não? Para Ele não faz nenhum sentido ter glória, ter tudo isso, se eu e você não estivermos incluídos. É assim que Deus pensa, é assim que Jesus imagina, porque Jesus é o Deus que encarnou, se esvaziou e Ele pensou: eu preciso estar com a minha família. Porque em algum momento, e eu não quero entrar nesse mérito, isso foi interrompido, esse processo foi quebrado. Lá no Éden, ministramos semanas sobre aliança, sobre pacto. E às vezes a gente ainda não consegue compreender que Ele veio para fazer esse pacto, porque Ele sempre desejou uma família. E Ele começou essa história com Adão, lá no jardim do Éden, no lugar dos prazeres, para fazer com que aquilo ali se cumprisse em toda a terra, todos os povos pudessem conhecer um modelo, diga um modelo, uma matriz, que faria todo sentido para todas as outras famílias. Isso foi interrompido. Até que, diga até que. Até que eu e você pudéssemos entender que o projeto, o propósito, ele jamais poderia ser interrompido, porque ele já estava pronto. Diga, Jesus já estava pronto. E Jesus já tinha sido dado para que eu e você pudéssemos ser religados de novo ao Pai. Para viver na família, diga família. Não tem uma ideia diferente de ser igreja a não ser família. E família, irmãos, é um lugar de trabalho, sim ou não? É um lugar que aqueles que têm, sabem o quanto que é importante. Mesmo do jeito assim, assado, mas quando, como a gente diz na gíria, quando o negócio aperta, quando o bicho pega, a gente corre para onde? Para a família. Sim ou não? Pode ser assim, pode ser assada, é família. A maioria das vezes. Se não é porque tem alguma coisa que foi desajustado.
Infelizmente. Mas escute. Se você não faz parte dessa realidade, você é inserido nessa realidade. Como assim? É só você ler Provérbios. A Bíblia diz que Deus faz com o solitário, que o solitário viva em família. Por isso que a igreja, a comunidade da fé, é um lugar para receber as pessoas. Sabe onde os rejeitados precisam se sentir bem? Na comunidade da fé. Porque ela é excluída no clube, ela é excluída na roda, ela é excluída ali, ela é excluída lá. Ali é gente assim, é gente que só faz assim. Lá seus grupos, seus homogêneos. Mas na casa do Pai, na família de Deus, todos são recebidos e todos são incluídos. Amém? Para viver na família. Mas o Pai tem maneira de ensinar, o Pai tem a maneira de fazer, o Pai tem a maneira de dirigir, sim ou não? A gente precisa saber como o Pai pensa. Nós acabamos de cantar: teus pensamentos me definem, és a minha. És tudo para mim? És tudo para mim primeiro, né? És a minha realidade. Não é a sua realidade, é a realidade do que Ele fez, irmãos. Amém? Eu preciso correr aqui, Pai. Ai. E por causa desse lugar de humilhação, por causa desse lugar de se dar, de se, render, a Bíblia diz que Deus o exaltou de uma maneira que não existe nenhum outro lugar, nenhum outro nome, nenhum outro poder, nada que seja maior do lugar do que Ele já recebeu. Amém? Mas o problema, escute aqui, você é meu irmão, você é minha irmã, o problema é que a gente está sempre de olho nos resultados. Os dois filhos, o pródigo e o seu irmão, eles estavam de olho aonde? Diga no resultado, herança. Mas a herança que eles tinham ou queriam era só uma herança física. E o pai estava mostrando para eles de uma herança que ia além daquilo que ele podia dar, era o que ele era. Escute o que eu vou falar para você. Deus não tinha nada melhor para dar e entregar, se não fosse o melhor. Diga o melhor. Diga o melhor. O que Ele tinha de melhor para entregar? Diga Ele. Diga Ele. Ele mesmo. Ele era o melhor para se dar, Ele era o melhor para se entregar, Ele era aquele que se esvazia para fazer do que aqueles que são vazios sejam cheios. Aqueles que são pobres sejam ricos, aqueles que são miseráveis sejam o quê? Agraciados. Por isso Paulo vai dizer: tende o mesmo pensamento que houve em Cristo. Que pensamento? Você acha que ele estava de olho na honra? A honra é consequência. Diga, a honra é consequência. Diga para o seu irmão: tire os olhos da honra, tire os olhos dos cargos, tire os olhos dos lugares de destaque e desça para servir o seu semelhante. Às vezes aqui nós na comunidade assumimos algumas funções e que talvez pudesse ser dividido, alguém pudesse, e graças a Deus pelos que tem, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, para mim: não fique aborrecido com os que não estão fazendo, se alegre por aqueles que fazem. Tire os seus olhos da necessidade
e coloque os seus olhos naquilo que Deus está te dando de oportunidade para servir as pessoas. E eu sei que isso demanda de nós, às vezes, um preço. Mas se você ficar chateado porque o seu irmão não está fazendo e você está fazendo, você vai achar que você, sabe, é melhor do que ele, e você não é melhor do que ele. Marta ficou desesperada porque Maria resolveu, na hora que Jesus está para chegar, e ela agitada, correndo, meu Deus, é Jesus, ele vem na minha casa. Quando Maria percebeu que era Jesus que estava vindo para a casa dela, para conversar com ela, a Bíblia diz que ela quedou-se aos seus pés. Sossegue, meu irmão, sossega a sua alma. Quando você está diante do Senhor, eu não estou dizendo aqui porque a gente está pregando, não. Entenda a oportunidade. Ele se deu para que eu e você pudéssemos receber esse presente do Pai, Jesus Cristo, Ele mesmo, toda a sua glória, agora é dada, confiada para mim e para você. Oh, meu Deus do céu. Colossenses capítulo 1, verso 9, até o 12, e a gente vai lendo até onde eu falar aqui. Sabe que desde o primeiro dia em que ouvimos a respeito de vocês, Paulo está falando para aqueles irmãos de Colossos, não paramos de orar pedindo que Deus dê a vocês mente sábia e espiritual, para que adquiram uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. Uma mente sábia e o quê? Espiritual, para saber como Deus trabalha. Diga assim: Deus tem uma maneira de trabalhar. Se Deus tem uma maneira de trabalhar, eu preciso saber como é que Deus trabalha, irmãos. Porque a gente aprendeu no sistema da igreja a fazer como a igreja, o sistema faz, mas às vezes o sistema que a igreja está fazendo não é a maneira que o Pai faz. Quantos conseguem perceber que isso é sério? Se isso não fosse sério, as pessoas não estavam machucadas e feridas com a igreja. Com as instituições. Porque nem sempre a igreja representa bem o trabalho que Deus faz. Isso tem que gerar temor no nosso coração. De que maneira? Me dá uma mente sábia, espiritual, para que eu possa adquirir compreensão perfeita de como Deus trabalha. Oramos para que vocês vivam bem para o Senhor e o deixem orgulhoso do trabalho que realiza em seu jardim. Olha a consciência que Paulo tem. Que a igreja, os irmãos são um jardim. Vocês aprenderam como Deus trabalha. E aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Como é que Deus trabalha? Pergunto eu a você: Deus exclui alguém? Por que nós excluímos? Porque nós não estamos trabalhando como Deus trabalha. Sérgio, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer só o que a palavra de Deus nos ensina. Que nós devemos receber a todos, amém? E a partir daí eles vão aprender como Deus trabalha. E aí sim, é a hora de alguém que recebe o presente ou rejeita o presente. Esse não é um papel da igreja, de rejeitar. O papel da igreja é receber, ensinar. E alguém vai dizer assim: quero. Ou alguém diz: não quero, não estou afim, agora não. E a gente tem que entender que não é por força e nem mas tem que ser pelo Espírito do. Vamos continuar amando essas pessoas. Não vamos dizer: quer o inferno, vá para o inferno. Meu irmão, por favor, vamos pensar como Deus pensa. A Bíblia diz que Deus, Ele vai atrás do louco, do ímpio.
E por que nós achamos que podemos ser diferentes? Sabe por quê? Olha aqui para mim, por favor. Você acha que é mais justo do que é. Você acha que você é mais santo do que é. E o pior, você acha que é mais justo e mais santo do que ele. É muito louco isso, sim ou não, irmão? Sabe por quê? As regras nos fazem, às vezes, achar que nós... Sabe por que eu tenho esse lugar? Porque eu mereço. Igreja não é lugar de pessoas que merecem. Igreja é lugar de pessoas que foram favorecidas pela graça, que é um poder que Deus libera para nós. Para que nós possamos dar, para que possamos dividir, para que possamos multiplicar. E pode parecer que eu estou falando é muito simples, mas é muito complexo. Porque se a gente não compreender esse fato, a gente vai continuar... o que? Já a gente vai poder chegar a uma parte mais clara. Oramos para que vocês vivam bem para com o Senhor e o deixem orgulhosos do trabalho que realiza no seu jardim. Vocês aprenderam como Deus trabalha e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada. Diga, em toda a jornada. Não é por um tempo, sem precisar fazer força. Às vezes a gente está fazendo uma força enorme. É porque a gente ainda não compreendeu o nosso lugar em Cristo Jesus. Mas dependendo do poder glorioso de Deus, que Deus nos dá, é o poder que suporta o insuportável. Está no pacote de 9 a 12 aqui, na Bíblia a mensagem não... Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso de Deus, que Deus nos dá. É o poder que suporta o insuportável. Diga, poder para suportar o insuportável. O que você acha que Jesus estava no lugar da caveira, na prensa do óleo, no Gólgota? O que você acha que ele fez? Tinha um poder que estava sobre ele, que fez suportar o insuportável. Você crê que você pode passar por situações e saber que Deus vai te fazer suportar o insuportável? Quantos acham que isso é possível? O problema é que a gente não quer passar nesse processo. A gente quer viver o resultado. E por isso somos uma igreja menina imatura. Sabe por quê? Maturidade tem a ver com Cristo. Diga, maturidade tem a ver com Cristo. E Cristo é aquilo que vai nos aperfeiçoar para viver no poder daquilo que é insuportável poder suportar. Se você for na tua cabeça, na tua ideia, quando o teu irmão falhar com você, você não vai suportar ele fazer isso que fez com você. Mas se você for nos pensamentos de Deus, você vai não apenas suportar, você vai amar ele. É muito louco. Por isso que Jesus diz, se você faz bem a quem te faz bem, o que você fez de diferente? Pô, Miguel é um cara gente boa, cara. O cara tá sempre, me ajuda pra caramba. Pô, que legal, cara. Se eu retribuir isso pro Miguel, a gente só tá o quê? Trocando. Agora, se o Miguel me faz passar uma raiva, e mesmo assim, no pensamento de Deus, eu digo, você é meu irmão e meu amigo. Eu vou andar com você, mesmo a gente tendo diferença. Diga, igreja é lugar dos diferentes. Por que a gente quer que todo mundo fique padronizado, que nem eu penso? Não é o que eu penso, é o que ele pensa.
Irmãos, se Deus diz que vai chegar um dia que esse mundo vai ver que nós somos discípulos dele, isso tem meio, tem forma, tem jeito. Amém? Isso é possível, sim ou não? Por que você acha que é possível? Porque Deus diz, Ele não apenas diz, Ele faz. Amém? Se Deus ficasse só no discurso dizendo eu te amo, e não se esvaziasse para se entregar por nós, esse amor não é um amor que tem uma valia real. Por isso que Paulo diz, fiquem firmes em toda a caminhada, em toda a jornada. Suporte insuportável, e se derrama em alegria e gratidão ao Pai, que nos fez fortes o suficiente para que tenhamos parte em tudo de glorioso e belo que Ele tem para nós. Deus tem algo belo, poderoso para minha vida e sua vida, irmãos. Nas semanas passadas, retrasadas, sei lá, que eu falei que o cara dava joelhadas na face do cara que tinha sido preso, a ponto dele perder todos os dentes. Sabe o que fez suportar? Não foi o amor que ele tinha. Oh Deus! Nós estamos vivendo o Evangelho pensando é o que nós podemos fazer, não é o que você e eu podemos fazer, é o que Ele já fez por nós. Pedro foi muito bem quando ele teve a revelação em Mateus capítulo 16, dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias, o enviado. E Jesus sacramenta, marca dizendo, é isso mesmo, Pedro, Simão Barjonas, já não chamarás mais filho de Bar, né? Bar, filho de Jonas, mas chamarás o quê? Pedro, fragmento de rocha. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, diga revelação. O que falta para a igreja é a revelação de quem Jesus é. Porque quem nós vemos que Jesus é, define a nossa identidade. E a identidade não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que Ele me gerou para ser. Se Ele diz que eu sou, eu sou. Se Ele diz que eu posso, eu posso. Se Ele diz que eu vou, eu vou. Se Ele diz para ficar, eu fico. Amém, irmãos? Oh Deus! Para que nós possamos receber essa parte do glorioso e belo que tem para nós. Versos 13 e 14 do capítulo ainda 2, não é isso? Capítulo 1, meu Deus do céu. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída, dos caminhos da escuridão. E Ele nos pôs no reino do Filho do seu, que tanto ama. Esse é aquele versículo que Ele nos transporta do império das trevas, ok? É uma outra versão. E a Bíblia diz que o Filho que nos tirou do poço no que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Diga comigo, Ele me tirou de um poço que eu havia caído. Não é isso que o salmista vai dizer, que Ele me tirou de um poço, de um lamaçal de pecado, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Que rocha, irmão? Era Jesus que Ele estava falando, gente. E a gente hoje tem uma visão, já que depois que Jesus já veio a essa terra, e a gente não consegue compreender que é Ele que nos tira dos becos, é Ele que nos tira dos buracos, é Ele que nos tira do lugar, sabe, profundo, que ninguém podia nos arrancar. E mais, a Bíblia diz que Ele arranca os pecados, Ele nos livra dos pecados, Ele faz com que nós que estávamos condenados a repetir esse tipo de coisa, não mais o façamos. Posso ouvir um amém? Amém. Quando olhamos para o Filho, diga, quando eu olho para o Filho. Meu irmão, quando eu olho para Jesus, a Bíblia diz que nós vemos o Deus invisível. Agora é a materialização daquilo que Deus é. Jesus veio para essa terra para mostrar como que é, como Ele pensa, como Ele trabalha, como Ele faz. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, diga comigo, absolutamente tudo. Absolutamente tudo, meu Pai.
acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos. Tudo começou nele e encontra propósito. Amém? Diga, tudo começou nele e encontra propósito. A igreja não é aquilo que você vê aqui, a igreja é aquilo que Jesus é. A igreja é fundamentada a partir do fundamento que é Ele, não do que você vê, cadeira. Se a gente perguntasse para você, você quer ser um líder, um pastor? Eu quero. Aí você talvez pense assim, o que um líder e um pastor faz? Um líder e um pastor prega. Um líder e um pastor, sabe, ele aconselha, ele... Nós estereotipamos a ideia de o que um líder e um pastor faz. Quer olhar para o fundamento dela? O que um líder faz é esvaziar e sofrer pelas ovelhas. Porque esse é o modelo do pastor que nós temos. É perdoar. E não guardar rancor. Sabe, indiferença. Fala, não. Esse jeito você é muito estúpidozinho para falar comigo. Como se você merecesse alguma coisa. E Jesus não parou nem para tosquenejar, nenhuma vacilada. Diz, eu vou porque eu quero você, eu desejo você. E a gente como igreja é todo seletista. Pô, aquele irmão ali, né? Ele é esquisito, ela é esquisita. A gente não conseguiu compreender ainda, irmãos, que esse é o lugar onde Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou trabalhar, para que eles venham morar comigo, viver comigo. E a Bíblia diz que Jesus disse, há muitas ovelhas ainda que não são desse aprisco, mas eles vão chegar. A pergunta é, se chegar uma ovelha dessa perto de você, o que você faz? Você já tem um conjunto de regras para que ele seja seu irmão, sim ou não? Já parou de beber? Já parou de fumar? Você ainda faz isso, faz aquilo? E a gente então seleciona as pessoas, porque a gente entende que elas precisam ser que nem a gente. Agora, a gente, o que, irmãos? Jesus morreu por você e por mim, Efésios capítulo 2, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deixe que eles se acheguem e eles possam comer da mesa junto conosco, porque é nesse lugar que eles vão aprender a ser filho e ser família. Amém? E não coloque moldes e jeitos e maneiras. Eu sei que eu estou falando algo aqui, irmão. Isso é um paradigma para nós. Isso é muito complicado. Porque nós aprendemos num sistema a fazer isso, aquilo, aquilo outro. Estou falando sistema religioso, tá bom, gente? Agora entenda o seguinte. Será que eles vão poder receber o nosso amor? Receber da nossa parte a nossa amizade, o nosso carinho, mesmo quando eles estão dentro do conjunto de regras, não fazendo o que nós já fazemos. E se o fazemos, fazemos por causa de quê, irmãos? Por causa dessa graça e desse poder. Pare de orar para a graça como se fosse algo assim, a graça a favor de Deus. Meu irmão, a graça é um poder, diga poder. Meu irmão, quando a vida de Jesus ela é reconhecida na vida de alguém que identifica o propósito pelo qual ele veio, os pensamentos da nossa vida começam a mudar e nós passamos a ser norteados por valores e conceitos que não são desse sistema, são os valores do reino de Deus. Nós olhamos pela lente de Jesus. Nós vemos o pecador redimido. Nós vemos o rejeitado sendo aceito. Nós vemos as pessoas, sabe, que não estão enquadradas no sistema sendo recebidas. Meu irmão, vê se não é isso tudo. Olha para a palavra de Deus. Você quer saber o pensamento de Deus?
A Bíblia diz que quando um homem foi roubado no meio do caminho, passou ao lado dele, do outro lado daquela estrada, passou quem? Diga, um levita. Levita é alguém que trabalha nas coisas da casa de Deus, que servia na casa de Deus. E passou um outro. Qual foi o outro que passou a largo também? Digo, sacerdote. Sacerdote que não compreende o propósito da sua vida. O primeiro propósito que o sacerdote tem que ter é oferecer sacrifício. O que você se oferece de sacrifício para sua esposa, para os seus filhos? De que você se oferece de sacrifício para a igreja viva, não esse sistema? O que você oferece? Nós aprendemos a transferir, como eu ouvi do Juscelio lá na ministração. Nós aprendemos a transferir sistema. Faz assim, faz assado, é um monte de regra. Isso aqui, esse lugar. Ok, irmãos, que bom que tem que ter. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava falando para minha mulher no outro dia. Esse negócio de cargo, o diretor, isso tudo é empresarial. No reino de Deus, irmão, tudo vem com um propósito. Jesus percebeu que a igreja não estava conseguindo fazer um trabalho direito. Então ele instituiu diáconos para servir a mesa. Mas lá em Efésios capítulo 5 está o apóstolo, está o profeta, está o evangelista, está o pastor, né? E está o mestre. São só funções, irmão, diga funções. Efésios vai dizer que tudo isso é feito para o crescimento do corpo, a igreja se desenvolver. Não é um lugar de importância. Não é o lugar de importância que vai fazer que você tenha poder. O lugar que você assume em Cristo Jesus, que te dá poder, que vai te levar a um lugar de importância. Mas nós somos uma igreja que tem aprendido com esse sistema a honrar, e tal. Olha que, meu irmão, a maravilhosa verdade é que Ele nos resgatou dos becos sem saídas, dos caminhos de escuridão, e Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama. Oh, aleluia! Tudo começou nele, e nele encontra propósitos. Romanos capítulo 16, verso. Romanos capítulo 11, verso 36, que está escrito lá: como poderei me esquecer? Está no convite do meu casamento, que estamos nesse ano, se Deus nos permitir, vamos comemorar, celebrar 32 anos do lado dessa mulher tão especial, minha esposa. Sabe por que ela é especial? Sabe não? Porque o Jesus que está dentro dela é o mesmo que está dentro de mim. E a gente vai aprendendo a se amar, a se perdoar, a vencer a si mesmo, a se abnegar, porque relacionamento que não tem isso não chega a nenhum lugar. Por isso que a comparação é do noivo com a noiva. Casamento fala sobre isso. E a extensão disso fala de filhos, família. É só continuidade. Mas está escrito em Romanos 11, 36. Por Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória é glória eterna, irmão, não é passageira. É glória hoje, é glória amanhã. Eu preciso continuar honrando Ele, continuar sendo fiel a Ele. E aí, como é que eu sou fiel a Deus? Sendo fiel àquilo que Ele fez. Sacerdote, morra pela sua esposa. Sacerdote, proteja a sua esposa. Nem sempre a gente consegue, a gente faz. Mas a sacerdotisa também entende esse lugar. Ela sabe também, eu preciso perdoar ele. Não se agarra com birrinha e dizendo, não morre por mim. Se ele não morre por você, minha irmã, morra você. Sabe por quê? O benefício é seu. O benefício é seu. O benefício é seu. Tem um monte de gente que quer ter mais razão do que ter o resultado. Para de ter razão e se sujeite e entenda que Deus é o Deus do processo da bênção. Eu vou ter que encerrar. Eu só tinha mais o capítulo 2 e o capítulo 3 para a gente compartilhar. Mas a gente vai ficar... Eu estou achando que eu vou começar a pregar por porção agora. Mas eu vou encerrar aqui. Eu parei...
tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes de tudo viesse à existência. Diga comigo, ele estava lá antes de que tudo viesse à existência. Ele é tudo, e ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, escuta aí, ó, ele organiza e mantém unida, assim como o cabeça dirige o corpo. É Deus que mantém a igreja unida, amém? Tem jeito de fazer isso, mas não é o jeito de Deus. Às vezes a gente está junto, mas está separado. Unidade não tem a ver com uniformidade. Você sabe por que eu estou casado com a Cíntia? É porque a gente se parece muito. Meu irmão, a mulher é acelerada, eu sou um marcha lenta. Não sou tão lento assim não, eu acho que eu me tornei mais lento. Eu já fui muito mais sanguíneo. Hoje eu estou meio fleuma. Eu já fui talvez muito mais impetuoso, mas com pouca consistência. Hoje eu sou mais devagar, mas eu espero estar indo a cada dia mais de encontro com aquilo que Ele sonhou de propósito para a minha vida. Não tem a ver com você, irmão. Não tem a ver com a igreja que eu amo, porque Jesus ama a igreja. Mas tem a ver com a autoimagem que eu tenho recebido dele, para que eu possa cumprir o propósito dele. E o propósito dele não está que eu pregue todo domingo, ou sabe, o propósito dele é fazer com que eu resplandeça a vida dele nas minhas relações. Ser amigo, ser irmão. Quando perceber que a gente falha, a gente não foge da família, a gente persevera para ficar junto, a gente persevera em perdoar, a gente persevera, sabe, em falar, vamos conversar, irmãos. Oh, meu Deus. Eu vou falando, irmão, e a palavra de Deus vai vindo na minha cabeça de vários capítulos, de vários versículos, porque eu olho para a Bíblia como um todo. Eu olho Paulo dizendo: caramba, rapaz, vocês acham que eu sou importante? Não, eu não sou importante. E olha que ele tinha a sua importância, sim ou não? Mas olha só, irmãos, a importância que a gente tem, ela é para propósito. Diga, a importância que eu tenho é para propósito. Nada mais do que isso. A autoridade que eu tenho é para propósito, nada mais do que isso. Os dons que Deus me dá é para propósito, nada mais do que isso. Não é porque eu tenho, você não tem. Meu irmão, por isso que ele vai dizer, vocês ficam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E ele vai dizer, nada disso importa. Porque no fundo nós somos de Cristo, irmãos. É isso que permeava a mente daquele cara, o coração daquele cara. O desespero é ele poder passar a multiplicar isso para a igreja. E olha que deu certo. Porque esses caras tocaram o mundo, irmão. E aonde a minha vida está tocando o quê? A minha vida às vezes não toca nem os que estão aqui perto de mim na igreja. Porque as minhas reações não são dos pensamentos dele. As minhas atitudes não são do pensamento dele. E a gente fica medindo. A gente fica dizendo, pô, mas esse irmão me tratou assim, essa irmã me tratou assado. Ah, não sei o quê. Sabe por que eu estou falando com você, irmão? Porque você é igreja, diga igreja. E para a gente ser igreja, a gente precisa ser unido nesse propósito com Cristo Jesus, amém? E a gente vai precisar se perdoar. Diga assim, diga com força, com fé, diga, Sérgio, eu vou precisar te perdoar. Vai mesmo. Porque se eu ainda não falei com você, eu quero te dar uma garantia, eu vou falhar com você. Só para você perceber que não existe ninguém mais importante do que ninguém nessa comunidade.
Só existe propósitos nessa comunidade. E ninguém está acima dele. E ninguém está abaixo. Ele nos nivelou e nos fez assentar em Cristo Jesus. Esse é o lugar de governo que eu e você temos. E eu vou continuar em outro momento essa ministração, para nos fazer entender o que nós somos como igreja. E aí eu creio, Deus está nos limpando como uma videira. Ele está nos podando para que a gente dê muito mais fruto. Vai chegar um momento que Deus vai liberar sobre nós uma multiplicação de gente, mas que nós saberemos lidar com elas nos pensamentos de Deus e não no sistema que a gente aprendeu. Quando eu ouvi o Juscelio falando sobre isso, meu coração estremeceu. Esse é um papo que eu quero ter com os obreiros, aqueles que trabalham diretamente em funções aqui nessa casa, nessa organização chamada Casa do Pai. Nós transferimos jeitos e sistemas, mas pouco a gente transfere o coração. Jesus, Ele deu tudo que tinha por aqueles discípulos. Ele não economizou nada. Ele não economizou as curas, os milagres. Mas Ele também não economizou o desespero dele. Ele falou: fique comigo, deixa ele orar. Mas Ele sabia que eles não iam suportar aquele momento. E quando Ele se aproximou deles, por 3 vezes eles estavam dormindo. O que eu acho mais lindo é que Jesus não os abandonou, mesmo ele se sentindo rejeitado, não percebendo que eles não conseguiam dividir com ele. Ele sabia para quem ele podia ir. Ele tinha sempre em cena um pai de amor, um pai que o socorria. E ele então ia para a oração. E ali ele ora nesse lugar: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Olhe para esse cálice e veja um destino. Ele está dizendo: Senhor, esse é um destino que eu tenho, e esse destino é muito trabalhoso, é muito doloroso, mas eu, Senhor, abnego, eu renuncio à minha vontade, para que a tua vontade seja feita em mim. E é isso que Jesus fez. E é isso que Jesus continua ensinando à igreja. Negue-se, socorra, vá acudir. Feche seus olhos. Pai, obrigado pelo dom da vida, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tinha nada maior para dar senão a si mesmo. E o Senhor fez isso na figura do Filho. Jesus é a expressão exata de quem Tu és. Tu és o doador. Eu só posso ter vida, Senhor, porque o Senhor doou a sua para mim. Eu só posso estar nesse lugar, Senhor, porque um dia o Senhor foi me buscar nos becos da escuridão. E por isso tantas canções dizem: que amor é esse?
Que amor é esse? Como rejeitar esse presente? Oh Deus, muitos provavelmente aqui nessa manhã não tiveram um bom representante como pai. Talvez outros nem conheceram. Mas o que é maravilhoso, Deus, é que a tua palavra nos ensina que Jesus, toda vez que orava, ele dizia: Pai Nosso. Ele nos incluiu na família, mesmo aqueles que não tiveram um bom representante natural, hoje podem usufruir, desfrutar de um Pai Celestial, que desce na forma humana, assume a cruz, para que eu e os meus irmãos pudéssemos ser acolhidos na família. E a tua palavra diz, e ela afirma, que o Senhor é o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor é a obra-prima, é o primo, é aquele que vem primeiro, para que eu e meus irmãos pudéssemos estar nessa mesa e pudéssemos receber esse presente, que não existe maior do que a tua própria companhia, tua própria amizade, tua própria paz. Fique de pé, por favor, e comece. Talvez mesmo sem, se é que é o caso, sem muito entendimento desse presente, comece a agradecer. Comece a agradecer por Jesus. Comece a agradecer porque foi Ele que veio resgatar você. Foi Ele que veio pagar o que você não podia, o que eu não podia. Comece a agradecer a Ele. Às vezes nós ficamos mais falando e pedindo ou dizendo de coisas que nós estamos sofrendo, angustiados, e poucas vezes os nossos lábios se abrem no entendimento de o quanto deveria louvar e agradecer mais a Ele pela vida, por essa graça maravilhosa que nos dá um poder de sermos chamados filhos de Deus. Aí onde você está, talvez baixinho, talvez balbuciando, talvez no interior, faça do jeito que você achar melhor. Talvez você queira abrir a sua boca para falar e declarar. Eu sei que existem momentos que Ele ouve a nossa oração do silêncio, e graças a Deus por isso. Mas existem outras que a gente precisa falar para nós mesmos, outras que a gente precisa verbalizar no mundo espiritual, declarar ao som, a plenos pulmões, a voz, dizendo: é por Ele, é por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A minha vida dentro disso, Senhor, pela organização do Teu Espírito, da comunidade do Espírito, é o mesmo que nos liga aqui, Senhor. É o sangue que nos comprou e nos redimiu. É Ele que fez essa liga para que eu e meus irmãos pudéssemos ser família. E o Senhor é o nosso Pai, o Pai eterno, o Pai da eternidade, o Pai que tantas vezes é o Cristo e tantas vezes é o Espírito. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Podemos louvá-lo? Podemos engrandecê-lo nessa manhã, mais uma vez, com gratidão nos nossos corações, pelo presente, Jesus. Ele é um presente, diga um presente. Um presente. Oh, vamos cantar. Feito por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que é
quero te agradecer todo o meu ser por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Te agradeço. eu te agradeço, te agradeço. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Amém? Por tudo o que tens feito. Eu queria que você desse a mão a essa pessoa que está ao seu lado. Tudo que vais Dê a mão a essa pessoa que está ao seu lado. Você não está só. tuas promessas e tudo que Dê a mão a és. Ele, isso. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos meus irmãos, pela família da fé. Obrigado por cada um deles, Pai. Por tudo que Por tens tudo. feito, Tudo, Deus, tudo. por tudo que vais fazer, tuas Existem promessas e tudo que já se cumpriram que e és. outras se cumprirão. Quero te agradecer. Eu já agradeço, Senhor, porque Tu és fiel. Meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Todos juntos vamos meu dizer. Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém? Quantos podem dizer amém? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Diga, o Senhor me salvou. Meu irmão, seu problema está resolvido. O meu problema está resolvido. Fomos salvos. Amém? Você não vai ser salvo quando Jesus voltar. Você já é salvo em Jesus Cristo. Para de ficar escutando larota do inferno. Se você recebeu Jesus no seu coração, você é um salvo em Cristo Jesus. Você está num lugar aonde a palavra de Deus diz que você está em Cristo Jesus. E semana que vem, se Deus permitir, a gente continua essa história, essa conversa. Como diz os mais velhos, essa prosa. Amém? Mas antes de você sair, antes da gente sair desse ambiente, desse momento, mas existe um ambiente que nunca sairá, que é o ambiente do seu interior. Deus governa e reina dentro de você. Que seus pensamentos, seus desejos, suas vontades possam ir em convergência àquilo que Deus pensa, o que Deus faz, o que Deus trabalha. Amém? Dê um abraço nesse irmão que está ao seu lado. Dê um abraço carinhoso nele, nela. Diga, você é da família. Nós somos da família.
libertar e salvar, por ter morrido